Oi, pessoal, tudo certinho? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Viviane, esse aqui é o Vino Tubo e muito obrigada por estarem aqui comigo em mais um vídeo. Se você está chegando agora, já deixa o seu like, curta, comenta, compartilha esse relato e se chegar lá no final da história e você não gostar, muda para o dislike, não tem problema, tá bom? Esse é o quadro Me Conta que eu conto, onde vocês enviam as histórias e eu conto aqui no canal. Essa história, ela chegou no e-mail vinotubo@gmail.com, que é o mesmo endereço que você vai enviar a sua história para eu fazer um vídeo aqui no futuro próximo. Então, sem mais enrolações, o relato de hoje se chama Destruí minha rival com magia e me tornei sacerdotisa de Lilith. Olha, promete. Vamos iniciar a leitura. Oi, Viviane. Espero que você esteja bem. Oi, eu tô bem. Eu espero que você também esteja bem. Não sou boa em apresentações, então eu vou direto para a história. Os nomes já estão trocados, pode ler tranquila. Muito obrigada. Primeiramente, quero que todos saibam que eu não me arrependo nem um pouco e faria tudo de novo. Não sou do tipo que dá a outra face, comigo é olho por olho mesmo. Respeito, eu respeito muito. Hoje sou uma mulher de 64 anos e o que eu vou relatar agora aconteceu há 40 anos. Então ela tinha 24, né? Espero que seja. E marcou toda a minha vida. Eu era uma mocinha muito ingênua. Fui educada para servir os outros, receber bem as visitas e ser uma boa dona de casa. Naquela época não tinha esse negócio de namoro longo de jeito nenhum. A maioria dos casamentos era arranjado pela família. E comigo não foi diferente. Meu pai me casou com o filho mais velho de um fazendeiro amigo dele. Seria algo bom para todos, afinal, eu já estava velha demais para continuar solteira e o meu futuro marido estava manchando a reputação da família com bebedeiras e farras noturnas. Nossas famílias prepararam um jantar para nos conhecermos e semanas depois estávamos casados. Como a vida rural não era agradável ao meu esposo, nos mudamos para a capital do estado em que nascemos, para uma casa linda. Não levávamos uma vida suntuosa, mas tínhamos lá nossos luxos e mordomias. O dinheiro vinha, em suma, da comercialização de safras de café que as fazendas davam. Meu marido comercializava essas safras na capital e nas cidades vizinhas. Com os negócios prosperando, ele começou a passar muito tempo fora de casa com a desculpa que estava em viagens de negócios. No período de entre safras, ele ficava em casa comigo. Assim, acabei engravidando. E como ele não queria que eu ficasse sozinha e eu não queria voltar para a fazenda, ele trouxe para nossa casa uma moça que me apresentou como sua prima, que eu não havia conhecido antes porque ela estava morando em São Paulo na ocasião do nosso casamento. Eu recebi aquela mulher da minha casa, agradecida pela ajuda. Aos poucos, eu reparei que as viagens do meu marido diminuíram vertiginosamente e quando ele estava em casa, não era mais tão carinhoso comigo como era antes. Minha gravidez avançou bem até que comecei a ter problemas de sangramento. Os médicos recomendaram-me repouso absoluto para não pôr em risco a vida do meu bebê. Assim, passei a depender da minha amiga. Para tudo. Outra amigazinha, gente. Depender da minha amiga para tudo. Banhar, comer, trocar de roupas, tudo. Ela colocou minha amiga entre aspas. Pois é. Vamos lá, continuando aqui. Essa minha amiga trazia refeições, me servia vitaminas que ela preparava diariamente pela manhã. Como os sangramentos aconteciam à noite, eu nunca relacionei minha enfermidade com o preparo ministrado por ela.
E assim, posteriormente, eu descobri que ela colocava um tipo de medicamento com o intuito de induzir-me a um aborto espontâneo. Nossa! Mesmo assim, entre trancos e barrancos, meu bebê nasceu. Ai, que bom! Um menino pequenino, magrinho e doente. Au! Mas era um guerreirinho, Viviane. Ele lutou bravamente pela vida, mas sucumbiu aos 15 dias de nascido. Ai, meu Deus, eu sinto muito, mesmo. Após enterrar meu bebê, entrei em um estado de profunda depressão, imagino. E para cuidar do meu estado de saúde super fragilizado, meu marido pediu que minha amiga continuasse em nossa casa. Gente, o amiga, ela sempre tá colocando entre aspas, tá? É tipo a nossa amigazinha do primeiro relato aqui do canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, se você não sabe do que eu tô falando, depois você vai lá assiste esse vídeo também. Então, voltando um pouquinho pra gente não perder o fio da meada. Como ela entrou no estado de depressão profundo, não para menos, né? O marido pediu que a suposta prima, continuasse na casa ajudando ela, então, porque ela estava super fragilizada. Obviamente, eu não tinha mais interesse sexual, dado meu estado de letargia emocional. Meu marido tampouco insistia. Eu desconfiava que ele tinha suas mulheres na rua e, sinceramente, eu não me importava mais. As horas viraram dias, que viraram semanas, que viraram meses. Aos poucos fui melhorando com a ajuda dessa minha amiga. É verdade, ela me ajudou, sim. Ela cuidava de tudo na minha casa: gestão dos empregados, supermercado, contas. Era uma espécie de governanta. O padre e as irmãs da igreja iam semanalmente celebrar a Eucaristia para mim em meu leito. Nossa, gente, ela estava muito debilitada então. Minha fé em Cristo e na Virgem Santíssima me consolavam. Quando eu me sentia um pouco melhor do luto, resolvi ir à missa pessoalmente naquele domingo ensolarado. Ela me acompanhou. Aos poucos eu fui retomando minha rotina de dona da casa. E foi aí que eu percebi que as pessoas em voltas, empregados, comerciantes, vizinhos, tratavam ela como uma senhora da casa. E foi então que um alerta me acendeu, mas mantive a compostura. Convidei meu marido para voltar ao quarto, mas ele não aceitou de pronto. Então eles estavam dormindo em quartos separados. Mas ele não aceitou de pronto. Voltou aos poucos e sem intimidade. Decidi escrever uma carta para minha mãe e falei sobre a prima de São Paulo que meu marido tinha colocado em casa. E como eu me sentia culpada por sentir ciúme dela, já que ela estava me ajudando tanto. Eu estava tão incomodada que eu mesma fui aos Correios me certificar de que minha mãe receberia aquela carta. Então eu já estava desconfiando de alguma coisa. Quando veio a resposta de minha mãe, estranhei, pois ela não comentou nada do que eu havia escrito. Ela apenas respondeu: amada filha, que bom que está melhor. Sinto saudades e me encontro um pouco enferma. Venha visitar-me tão logo possa. Com amor, sua mãe. Eu havia entendido o recado. Pedi permissão para meu marido e parti para a casa de minha mãe na manhã seguinte. Ao chegar, minhas suspeitas foram confirmadas. Não havia prima de São Paulo. Aquela mulher que ele colocou em nossa casa não era de sua família. Era uma qualquer que estava aos poucos usurpando o meu lugar. Mesmo que eu não pudesse provar, eu sabia em meu coração que ela tinha matado meu filho com aquela coisa que ela me dava para beber. Em prantos, pedi que minha mãe me ajudasse, pois eu queria vingança. Nossa, gente, tipo o bebê de Rosemary, né?
Tipo, lembrei agora do filme Bebê de Rosemary, que fazia um preparado com ervas, com, sei lá, leite, sei lá, e dava pra ela beber, mas no caso do filme era pra fortalecer o bebê, né, que tava na barriga dela. E no caso dela, ela... Gente, colocar uma pessoa dentro de... Vamos continuar, tá, vamos continuar. Pois eu queria vingança. Minha mãe me levou à casa de uma mulher conhecida por suas feitiçarias, que afirmou saber como me dar o que eu queria. Eu fiquei 7 dias na casa de minha mãe, indo todas as noites na casa daquela mulher. Viviane, foram banhos com ervas, sacrifícios de animais e rezas, muitas rezas. Saí de lá com preparados em garrafas de vidro que trouxe cuidadosamente para minha casa. Ao voltar, não dei sinais de que havia descoberto a farsa. Deixei a minha amiga cuidando de tudo e saía com a desculpa de ir à igreja, enquanto, na verdade, eu ficava horas na biblioteca estudando livros obscuros, livros de magia e ocultismo. Eu anotava tudo em um caderno que eu guardava com esmero. Uau! Era metódica com as minhas práticas. Colocava o preparado nos vinhos e nos licores, tirava fios de cabelo da escova da prima e do pente do meu marido, enviava dentro das cartas para que a minha mãe entregasse à feiticeira. Em contrapartida, eu também testava meus aprendizados sigilosos com essa minha amiga e também com o meu digníssimo. Não tardou para que a prima começasse a sentir os efeitos de minhas demandas. De início foram pequenas dores de cabeça, depois enjoos e perda do apetite, até que ela parou de comer. Em seguida vieram os pesadelos e as alucinações. Depois, os desmaios, até que, sem forças, a prima caiu acamada. Enquanto definhava, a prima chorava, dizendo que o diabo estava esperando para levá-la embora. O médico disse que não havia o que fazer, pois ela estava sofrendo um caso grave de demência repentina. Hoje creio que esse tipo de diagnóstico não faria o menor sentido. Bom, eu não sei. Mas enfim. Assim, o médico saiu de nossa casa. Olhei para meu marido e disse em tom firme, como jamais tinha ousado falar com ele antes: do mesmo modo que você a trouxe, tire-a daqui. Não quero que essa vadia morra dentro da minha casa. Puh! Nossa, ele já sacou. Ele já sacou aí que você já sabia de tudo. Eu nunca vou esquecer como ele me olhou. Não existem palavras que possam descrever a incredulidade no olhar daquele homem. Ele sabia que eu sabia. Naquela mesma noite, ele tirou a prima de nossa casa praticamente morta, pesando cerca de 30 quilos. Meu Deus, ela definhou. A partir de então, ele voltou ao quarto. Agora voltou para o quarto. Falava pouco. Parecia sempre amedrontado. Quando voltamos a ter relações, eu não me submetia mais. Eu ficava por cima. E quando ele não conseguia segurar a ereção, eu o mandava sair do quarto. Simples assim. Adorei. E o pior é que ele obedecia. Em um domingo chuvoso, quando voltei para casa depois de ir à igreja, o surpreendi no quarto mexendo nas minhas coisas secretas. Ele estava com meu livro de anotações aberto, lendo o meu diário obscuro, desvendando os meus segredos. Quando ele me viu, arregalou os olhos, transparecendo verdadeiro horror. Ele me disse: "Foi você?" Eu calmamente respondi: "Não, meu amor. Foi você. A culpa é toda sua." Ele soltou o meu caderno, que caiu no chão
com o peso de todas as minhas dores. E veio com a mão aberta me bater, mas não conseguiu. Eu juro que o vi tentando, mas ele não conseguia. Parecia que uma força invisível segurou sua mão no ar. Ele se esforçou, mas ele não conseguia. Foi então que ele, olhando para o espelho do roupeiro é guarda-roupa, gente, que antigamente falava roupeiro. Olhando para o espelho do roupeiro, soltou um grito aterrorizante para depois sair correndo, corredor afora. Eu voltei meu corpo para olhar o espelho, mas eu não vi nada. Segundos depois, ouvi os gritos vindos da rua e quando olhei pela janela, meu marido estava caindo no chão com a cabeça sangrando a guia da calçada. Uns falaram que ele teve um infarte, primeiro bateu a cabeça. Outros falaram que ele pisou em falso, tropeçou e bateu a cabeça. Tanto faz. Fato é que ele ficou inválido depois disso. Ele não falava e nem andava. Gente! E eu, como esposa dedicada, contratei enfermeiros para me ajudar na nova rotina da casa. Troquei todos os empregados daquela casa. Eu não queria por perto ninguém que algum dia respeitou aquela outra como a senhora daquele lar. Meu marido tinha remédios, comida, estava sempre limpo e de vez em quando ficava no quarto vendo homens e mulheres me dando prazer enquanto ele não podia mover um dedo sequer. Eu chegava ao clímax quando via as lágrimas escorrendo por sua face, quando ouvia os grunhidos de sua voz desesperada para falar, quando via a raiva e o ódio espumar em sua boca. Mulher, meu Deus. Foram 2 anos fazendo ele sofrer, até que ele não aguentou mais e partiu. Era uma tarde de quarta-feira quando um dos enfermeiros, ao preparar uma de suas medicações, reparou que ele não estava apenas dormindo. Desde então, aos olhos da sociedade, eu sou uma simples viúva que, ao perder o grande amor de sua vida, se fechou em copas, enquanto, na verdade, toquei os negócios da família com mãos de ferro e me tornei independente em todas as esferas que alguém pode compreender. Hoje eu moro na mesma casa. Não tive filhos e meu testamento já está pronto com os meus sobrinhos e irmãos como beneficiários dos meus bens. Enquanto ainda respiro, eu pratico meu sacerdócio de Lilith. Resgato a essência das mulheres que me procuram pedindo ajuda e me deleito com os prazeres de estar viva. E assim acaba o relato. Gente, que história foi essa? Digna de um filme. Netflix, alô? Gente, olha, eu lamento pelo que você passou, porque você descobriu toda essa sua força por meio de muito sofrimento. Mas, lamentavelmente, é assim que a gente descobre do que nós somos capazes, sabia? Se você passar por uma situação dessa e você não conseguir se reinventar de uma certa forma, foi em vão. E eu não vou te julgar, não. Eu sinto muito. Você que tá vendo esse vídeo que pode ter uma outra opinião, que é da galera do perdão, super respeito. Até faz um comentário aí do que você achou. Mas eu não vou te julgar, não. Eu acho que você foi muito corajosa. E ainda mais na época que aconteceu isso, se hoje é difícil, né? Pra nós mulheres. Imagina lá naquela época que tinha que pedir permissão do marido pra visitar a mãe, né? Por isso que eu fico meio doida quando eu ouço essas histórias hoje em 2026 ainda, a mulher falando, ele não deixava eu ver minha mãe. Ai, gente, olha, tá, sem julgamentos, né? Nós ouvimos e não julgamos. Mas que história muito forte, que história forte. E você, o que você achou? Você acha que ela fez certo em se vingar? Você acha que ela lutou com as armas que ela tinha? Ou você acha que não, que o perdão era a coisa certa que ela deveria ter feito? E no lugar dela, o que você faria?
Enfim, muito obrigada por ficar comigo aqui até o final do vídeo. Eu vejo você em breve. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.